pessoal, estamos aqui iniciando a nossa última vídeo aqui para entrar. Vamos ver se vai dar certo e a gente vai começar a nossa live. O tema de hoje é justamente o último tema da prova de magistratura, que é a prova oral. Aê, deu certo! Ah, boa noite! Gente, então, vamos começar aqui, porque a gente tem uma hora contadinha aqui no Instagram. Eu vou me apresentar, a professora Mayara vai se apresentar também. E, para quem não sabe, nós somos amigas e começamos a nossa amizade justamente na prova da magistratura do TJCE, estudando para a prova oral, né? Que assim, que a gente foi um treino intensivíssimo e graças a Deus a nossa amizade só foi aumentando e estamos aqui, firmes e fortes. Meu nome é Liana, eu sou professora do OUSE, sou professora universitária e fui aprovada no concurso da magistratura do TJCE, que é o estado que eu moro. A Mayara vai se apresentar também para vocês. Pronto. Olá, muito boa noite a todos. Espero que estejam me ouvindo e me vendo bem. É a minha primeira live, então eu estou bem nervosa. E muitos de vocês talvez não me conheçam exatamente porque eu nunca fiz live pelo OUSE. Mas fazendo uma breve apresentação, como a professora Liana falou, meu nome é Mayara Gomes. Eu sou aprovada, junto com a Liana, aqui no concurso para juiz do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. E também integro o curso de o grupo de professores, né, do OUSE, especificamente voltado para a carreira da magistratura. E o objetivo da nossa live hoje é bater um papo sobre a prova oral. O OUSE promoveu esse congresso ao longo de toda a semana, abordando as fases do concurso da magistratura. E hoje é o último dia e a última fase, né? Que é a prova oral, a tão temida prova oral. E o objetivo aqui da nossa live é passar um pouco da nossa experiência, minha e da Liana, que passamos por uma prova oral há pouco tempo, e tentar desmistificar um pouco esse pânico, esse terror que os candidatos têm. É um assunto delicado, é um assunto que gera muita ansiedade e o objetivo aqui é tentar acalmar. Isso, tranquilizar vocês, porque não é o terror que aparenta ser, né? Pronto. E eu e a Liana quase não gostamos de falar. Então, assim, como a gente não tem 3 horas aqui de live, nós pontuamos alguns assuntos que nós reputamos os mais importantes numa preparação de concurso público voltada para a prova oral. E, então, a gente vai se ater a esses pontos e óbvio que as dúvidas que vierem a surgir, fiquem muito à vontade para perguntar e a gente vai tirando à medida da live, que vai passando a live. Agora, isso, podem mandar até as perguntas aqui pelo chat, certo? A gente já tem algumas dúvidas que nós fomos recebendo, mas também fiquem à vontade para perguntar, que a gente também reservou um tempinho para as perguntas, tá? Pronto. Liana, você conseguiu fixar o conteúdo o assunto? Vou colocar. Eu não estou vendo nada, não sei se... Pode começar que eu vou colocar. Pronto, então pronto. Bom, o primeiro ponto que a gente separou para abordar com vocês é: estou na prova oral. O que fazer, o que estudar, como estudar e por onde estudar. O candidato precisa ter em mente que cada fase específica do concurso da magistratura exige uma preparação específica e exige um conhecimento específico. E a prova oral não é diferente. Enquanto na prova subjetiva você precisa de um conhecimento mais aprofundado, de uma doutrina mais pesada, um conhecimento mais profundo, na prova oral você precisa de um conhecimento mais extenso. Não precisa ser tão profundo, mas que seja extenso. De modo que você consiga falar o máximo que você puder na sua prova oral, especialmente sobre um tema que você não saiba muito. Então, se você tiver esse conhecimento mais extenso, isso facilita muito. Então, por onde eu estudei, por onde a Liana estudou e que funcionou muito. Resumo, gente. Entre o resultado da sentença
E a prova oral geralmente são 2, 3 meses no máximo. É um tempo muito curto. Então não dá tempo de ir para a doutrina pesada, não dá tempo de ir para um resumo extenso. É aquele resuminho básico de jurisprudência, e aqui eu chamo a atenção para a jurisprudência de no mínimo 3 anos para trás. E sem esquecer daqueles julgados emblemáticos. E aqui eu vou citar um exemplo até que caiu para a Liana, que foi uma pergunta sobre aquele julgado específico de biografia de direito civil, que foi um julgado de 2015, uma repercussão geral de 2015. Então, assim, estuda jurisprudência de 3 anos, né, dos últimos 3 anos, mas não esquece daqueles julgados emblemáticos. Repercussão geral do STF, os recursos repetitivos do STJ tem que estar na ponta da língua. E doutrina? Doutrina, conceitos básicos. Aquelas teorias mais consolidadas, não precisa uma doutrina aprofundada, não precisa você fazer uma imersão em livro de Didier, em doutrina de penal, de processo penal, não dá tempo, vai ser um tempo jogado fora e não vai te servir na prova oral, né? Então, resumo de jurisprudência, resumos básicos de doutrina, conceitos básicos. E uma orientação também que eu dou é que você seja fiel aos seus materiais. Hoje em dia a gente tem muita facilidade nesses grupos de WhatsApp de ficar rodando o material, resumo de fulano, resumo de cicrano que foi aprovado. E você se vê com uma quantidade imensa de material e não sabe por onde começar. Eu tive... Sabe que fica perdido, né, Mayara? Exatamente, fica perdido. Eu fiquei assim. E isso foi me dando um fator de ansiedade terrível, porque você não sabe por onde estudar. É muita coisa, muito material, e você não sabe por onde estudar. Então, seja fiel aos seus materiais. Foram eles que te levaram até aquela fase. Então, fique com eles. Você está mais habituado com eles, a leitura flui mais rápida. Então, assim, não busque querer abraçar o mundo com as pernas que você não vai conseguir. Foque nos seus materiais. E aí, se você sentir que, eventualmente, em algum ponto, você está fraco, seu material está fraco, aí você recorre a um outro resumo, até mesmo uma doutrina, se for um assunto específico. Isso. Mas, assim, fique fiel ao que você tem, né? Então, eu acho que esses resumos básicos de jurisprudência, a jurisprudência é muito importante. Hoje em dia, não cai mais jurisprudência só em prova CESP, cai jurisprudência em todas as bancas. E doutrina, conceitos básicos, teorias consolidadas, nada de teoria muito maluca, não, coisas básicas. E letra da lei. Letra da lei também é importante. Aqui na prova do TJCE, caiu muita letra da lei, principalmente na prova de processo civil. Caiu uma questão que era só sobre o procedimento quando for para o julgamento parcial do mérito. Pura letra de lei. Então, de constitucional também. Você lembra daquela questão que, se eu não me engano, era sobre intervenção federal? Tinha algum tema também que era um procedimento previsto na Constituição. Então, essa parte de procedimento, você vai para a letra de lei. Exatamente. A intervenção federal, foi a primeira pergunta de constitucional do primeiro dia, né? Que deixou todo mundo em pânico. E era pura letra da lei, o procedimento de uma intervenção federal. Então, aquele mesmo pacotezinho que você estuda nas outras fases se mantém na prova oral, que é a letra da lei, jurisprudência e doutrina. Doutrina básica, nada de coisa muito aprofundada. Acho que isso. Só mais um detalhe que eu também, só para exemplificar a importância da doutrina também, que muita gente acha que só jurisprudência, principalmente na prova CESP. Na prova aqui, uma das perguntas de penal foi sobre o dolo. O que é dolo neutro, o que é dolo híbrido. As classificações. Dolo de primeiro grau, dolo de segundo grau. Super doutrinário, né? Então, não pode esquecer da doutrina, que a doutrina é importante, sim. Isso. Vamos passar para o próximo ponto? Tem alguma coisa a acrescentar? Vamos. Eu queria só acrescentar uma coisinha, assim, do que a Mayara falou, que realmente o que a gente tem que estudar é pelo material que já está habituado, aquele material que você estudou para as provas objetivas, para as discursivas, para as sentenças. Mas, assim, particularmente, o que é que eu fiz? Eu adquiri alguns livros de doutrina, alguns manuais, mas para fazer uma consulta. Por exemplo, tem um ponto no edital
que eu não sei bem. Aí eu vou lá, consulto, vejo o que é, mas eu não ia, de maneira alguma, conseguir ler uma doutrina, digamos, de processo penal capa a capa, um direito constitucional capa a capa. Então, era assim, eu tinha um material, mas para me dar segurança em alguns pontos que eu não lembrava muito bem, ou então que o meu material não era satisfatório. Então, você pode utilizar a doutrina, um manual maior, de forma complementar. Porque, assim, gente, no concurso todo, que é que normalmente se fala, você não precisa ser um doutrinador de constitucional, de processo civil, nem de administrativo, você precisa saber um pouco de tudo, né? Esse conhecimento, ele é muito horizontal, mas ele não é muito vertical. Você não precisa aprofundar tanto o seu conhecimento. Mas, assim, serve essa doutrina, esses manuais maiores, para tirar eventuais dúvidas e para você ter uma segurança. Ah, se nas minhas 24 horas tiver um ponto que eu não sei bem, que eu nunca vi, eu posso ir lá no livro e tirar aquela dúvida. Pronto. Ó, até que estão perguntando, resumos da Juspódio resolve? Muita gente estuda pelos resumos da Juspódio, como muita gente estuda também pelo material de cursinhos, notas de aula. Então, assim, verdade, é uma gama de materiais. O resumo que funciona é aquele que você lê. É aquele que você lê, aquele que você entende, que você compreende e que você consegue verbalizar. Então, isso aí é realmente muito pessoal. Se você acha que é aquele resumo completo, que você consegue compreender o tema, que você lê, que flui a leitura, né? Tá ótimo. Exato. E até tem gente que sempre estudou por livrão, por manual, que tem um livro grifado, então que fez um resumo. Ótimo, também utiliza esse material. Como a Mayara falou, o material que funciona é aquele que você gosta, que você tem confiança, que se identifica. Vamos chegar aqui nessa parte da ansiedade no dia. Estou vendo as perguntas, mas a gente seguiu uma sequência, assim, cronológica. Deixe de ser ansiosa, espere. Isso. É o André. O que fazer para diminuir a ansiedade no dia? Calma, calma. Vamos chegar lá. O próximo ponto que a gente trouxe para vocês é a respeito dos treinos e da elaboração de um material, assim, para estudar, de um banco de questões. Gente, não precisa ter medo de treinar. Porque quando você vai treinando com seus colegas, isso vai fazendo o quê? Você vai perdendo um pouco essa tensão, esse medo que a gente pensa que chegou na prova oral por acaso, que você não merece estar ali, que você não está pronto. Mas não é verdade. A gente pensa assim, vou me perguntar aqui o que é alienação fiduciária, eu não vou saber fazer o conceito. Às vezes você sabe. Aquele conhecimento está na nossa cabeça. E quanto mais a gente treinando, quanto mais a gente utiliza esse exercício de verbalizar, de colocar realmente para fora aquele conhecimento, melhor. Então, não fique adiando, não fique postergando os treinos. Realmente, treine bastante com os colegas que estão na mesma fase. Você pode treinar com os colegas, pode treinar olhando para o espelho, pode treinar se gravando. Gente, aqui pode treinar sozinho, Miguel. Ó, como é que você pode treinar sozinho? Tanto você pode gravar no celular, quanto você pode ficar conversando assim no espelho, que você consegue ver as suas reações, como é que você gesticula, certo? E gravar é interessante que você pode gravar ou o áudio só, ou o áudio e o vídeo, né? A imagem. Que você consegue dar uma olhadinha depois e ver, é melhor eu corrigir tal situação. Isso aqui eu acho que tá demais. Eu acho que eu posso me conter um pouquinho assim nas expressões, não ficar me gesticulando de forma muito exagerada. Ou então eu posso falar mais devagar. Então, dá para treinar sozinho, mas é muito bom treinar com os colegas, gente. Como eu falei, eu estava lembrando ontem, a Mayara, que, coincidentemente, os nossos treinos, que nós treinamos muito aqui no TJCE, porque tinham vários candidatos aqui no Ceará, né? Nós somos de Fortaleza e tinham muitos candidatos e a gente nem conhecia. Tipo, eu não conhecia a Mayara, a gente se conheceu durante o curso, né? Durante o concurso. Mas era assim, quando a gente começou a treinar, acho que o nosso primeiro treino foi na casa de David e Diana, né? Que nós fomos pra casa deles, a gente não conhecia eles. Tipo assim, olha, ninguém precisa ter medo de ir pra casa dos coleguinhas que estão na prova oral. Tá todo mundo com a investigação social, viu? Não vai acontecer nada. É gente do bem, vai dar tudo certo. E é muito bom. O nosso primeiro treino foi no carnaval, se eu não me engano. E o nosso último treino... Sábado de carnaval. Isso, e nosso último treino foi no São João. E, gente, os treinos eram muito bons. Era realmente, assim, treinos levando a sério. Porque como nós tínhamos um grupo grande, a gente precisava de organização.
Então, a gente fazia o sorteio das disciplinas, a gente elaborava a pergunta com a resposta, com o espelho, para depois da... Nós reunimos o material, a Maiara até que compilou esse material para a gente, que serviu muito, sabe, gente? Nós antecipamos muitas perguntas da prova oral. Era incrível, assim, que quando a gente, à medida que os dias iam passando, aí os colegas comentavam, caiu isso, aquilo, outro. Aí a gente lembrando, poxa, isso aí caiu no treino tal, era pergunta de fulano, de cicrano. Então, gente, é muito bom treinar, porque você vai perdendo um pouco o medo, certo? E outra coisa, nós tínhamos um grupo, sempre a gente chamava todo mundo aqui de Fortaleza, mas a gente tinha meio que um grupo, né, que normalmente ia para os treinos. E o pessoal dizia, esse treino de vocês é muito difícil, eu não vou não sei o quê, não sei o quê. Mas tem aquela história, né, que quando o treino é duro, o jogo é fácil. E realmente o nosso treino não era assim para qualquer pessoa, não. A gente ia, levava a sério, olha, terminou o tempo, você não respondeu, então pronto, perdeu o questão tal. Não tem prorrogação de prazo, não tem isso, a gente não atribuía nota. Acho que a gente teve um tempinho que atribuiu nota e não deu certo. Deu briga. Deu briga. A competitividade era muito grande, aí ninguém aceitava ficar com a nota assim abaixo do que julgava que merecia. Então, o que a gente fazia era isso mesmo, era treinar e dava o feedback. Tipo, todo mundo dava o feedback, assim, para aquele candidato que estivesse treinando. Era excelente, sabe? E quando a gente não treinava pessoalmente, a gente treinava também pelo Skype, que a gente tinha 2 dias fixos pro treino e todo dia tinha treino no Skype. Olha, todo concurso agora tem um grupo de WhatsApp, né? Então, se o coleguinha chamar, pessoal, vamos treinar, não tenha vergonha, vá treinar com o coleguinha, faça amizade, vocês vão trabalhar juntos, se todo mundo passar vai ser ótimo. Então, entre nos grupos de WhatsApp, participe dos treinos no Skype, vale muito a pena. Tu ia falar alguma coisa? É só respondendo aqui o que tu tá falando e eu tô observando as perguntas. Uma pessoa perguntou, não lembro, acho que foi a Yara, salvo engano. Em que momento começava a treinar? Imediatamente. Se você já saiu das sentenças, passou na discursiva, acha que fez sentenças boas, comece a treinar. Comece a treinar imediatamente. E tem muita gente que cai no erro de achar que primeiro tem que estudar o assunto para depois começar os treinos. Não faça isso. Não faça isso, porque o tempo é curto. E nos treinos você já estuda. Nos treinos você revisa temas que você não lembrava, você aprende coisas novas, você aprende a se portar quando você não souber o que responder, porque isso vai acontecer. Você não vai fazer, dificilmente você vai fazer uma prova oral e vai acertar todas as perguntas, vai saber responder tudo. E o treino, ele é um estudo muito completo. O treino, para mim, é o estudo mais completo que existe. Então, não caia naquela besteira de, eu vou estudar aqui um pouquinho e depois eu começo a treinar. Não. Comece a treinar já, imediatamente. Eu acho que foi o Miguel que perguntou se podia treinar sozinho. Treine sozinho. Eu montei um púlpito no meu quarto com um espelho. Peguei um espelho velho que tinha na minha casa, coloquei para eu ficar falando. Então, a gente treinava sozinha, eu treinava por Skype também e treinava presencial. Todos os dias, de segunda a segunda, a gente treinava. Seja sozinho, presencial, por Skype. E os treinos, treino a exaustão. A gente treinou até os últimos dias, não foi, Liana? A gente não sabia mais o que perguntar. Gente, ó, já demos a volta no buscador do seu direito. Tá bom, vamos parar. Não, pergunta de novo, o tema tal importante. Era assim. Não tenham medo de treinar. Não achem que é perda de tempo. Até assim, às vezes eu ficava sem querer treinar muito durante a semana, Maiara. Porque eu achava, não, eu vou estudar na semana, já tenho os dias fixos. Mas aí o que é que eu fazia? Eu combinava de treinar só com uma pessoa. Gente, a Ruiz é muito rápida. A gente computava 15 minutos para um, 15 minutos para outro. E, tipo assim, uns 5 minutos de feedback para cada, 40 minutos. Ótimo, não precisa ser mais do que isso, certo? Porque aí você vai e continua o seu estudo de revisão, né? E, assim, também uma coisa que eu gostava muito de fazer durante o treino. Quando saía alguma pergunta que eu não sabia, tipo, que era um ponto realmente que eu não lembrava, eu levava um caderninho assim, certo? Pequenininho pro treino e anotava. Você faz isso também.
É, eu anotava e quando eu chegava em casa, o que é que eu fazia? Quando a gente recebia o espelho dos colegas, porque era assim, quer participar? Então leve perguntas com respostas. E perguntas bem Perguntas feitas. digitadas, não eram perguntas Isso. feitas para simular É, o momento da prova, porque na prova, pelo menos do CESP, você recebe as perguntas. Então, era bem fidedigno, a gente mandou fazer um púlpito, não foi? foi. Não foi nem que a gente mandou, foi o pai de um colega que é todo artista que fez um púlpito. E assim, a gente não sabia como é que seria a nossa prova, se seria sentado, se seria em pé, se a gente precisaria ler a pergunta, ou então se podia ler em voz baixa, né? Se o examinador queria fazer a pergunta, ou se a gente teria a pergunta escrita. Então, nós treinamos, assim, vários cenários, para não serem surpreendidos. Sim. Isso. Aí, só concluindo, que eu anotava aquele ponto que eu não lembrava, não sabia, e chegava em casa, pegava o espelho do colega e fazia um resuminho, certo? Colocava lá no meu caderno, um resumo de, sei lá, pontes de ouro, pontes de prata, aquelas de direito penal, né? Aí, assim, o que você não sabe, você vai aprendendo nos treinos, não tem problema nenhum. O treino ajuda a lidar com a ansiedade, ajuda você a adquirir uma postura boa, ajuda a falar de uma maneira que você vai ser compreendido. E assim, a gente, apesar da gente não se conhecer no começo, né? Nós adquirimos uma intimidade muito grande com o tempo. Então, era assim, olha, eu acho que assim, até a Maiara era sempre muito boa. Aí quando a gente falava alguma coisa pra Maiara corrigir, tinha um colega nosso que defendia. Ai, a Maiara fala tão bem, o que é que vocês estão ainda corrigindo ela, não sei o quê. Era assim. Mas o objetivo era assim, para que nós fôssemos o mais sinceros o possível, para que todo mundo pudesse avançar, né? Então eu sou grata a toda correção que os colegas fizeram. Assim, a perfeição nos treinos. Isso. Os mínimos detalhes, bem cri-cri. Por isso que é bom, os treinos presenciais são os melhores, mas óbvio, se você não tiver com quem treinar, treina por Skype, treina sozinho, mas não deixa de treinar, de jeito nenhum. O David aqui está perguntando se leram em voz baixa ou em voz alta. Na prova do Todo jeito. Na prova oral, né, no nosso dia, o examinador pedia para a gente ler em voz alta, né? Então, isso já foi um pouquinho ruim, porque tem gente, eu pelo menos eu não consigo me concentrar quando eu estou lendo em voz alta. Eu preciso ler em voz baixa, né, para eu conseguir entender. E aí eu lembro que isso já gerou um fator de ansiedade, porque a gente descobriu isso no primeiro dia, né? Mas como a gente já tinha treinado de todas as formas, em pé, sentado, ouvindo a pergunta, lendo a pergunta, lendo em voz alta, lendo em voz baixa, isso tranquilizou. Por isso que é tão importante, tão importante os treinos, né? Muito importante. Isso, verdade. Assim, só para concluir, né? Que esse ponto era para falar dos treinos e do banco de questões. Então, como a gente sempre levava a pergunta escrita e fazia um espelho, né, com as explicações, esse material que foi compilado pela Maiara foi muito bom, sabe? Porque a gente dava um Ctrl+F, assim, para tentar localizar algum assunto, algum tema. E era simplesmente maravilhoso, porque você tinha, assim, uma segurança até para estudar nas 24 horas. Era um material de apoio para as 24 horas, sabe? Material excelente de revisão. Excelente, exatamente. Aí só estão perguntando aqui, a Genisa, quanto tempo de arguição na prova oral? A nossa prova oral, as provas orais elaboradas pelo CESP estão sendo 15 minutos. São 3 disciplinas, 3 perguntas, 15 minutos. Mas depende do tribunal. Tem tribunal que, por exemplo, TJ Mato Grosso do Sul, a prova vai ter duração de 1 hora. Então, isso vai estar disciplinado no edital de cada certame. Normalmente, banca CESP está com prazo de o tempo de 15 minutos de duração. Então, realmente, voa. Você precisa ser objetivo. Boa. Bom, podemos passar para o próximo tópico? Pode, Diana? Bora. Pode. O próximo tópico é exatamente a questão psicológica e eventual necessidade de fono, né? Como alguém perguntou aí, não lembro mais quem foi. Bom, perguntaram de curso de oratória. Pronto, exatamente.
A questão psicológica, eu costumo dizer que ela é tão importante ou até mais importante do que o estudo. Porque se você não tiver com o seu psicológico bem para conseguir ouvir ou ler a pergunta, acessar na sua memória que você já sabe aquele tema e explicar de uma forma calma, tranquila e segura, se você não tiver essa tranquilidade, essa calma, essa leveza, você não vai para canto nenhum. Eu vou contar a minha experiência na prova oral. Eu desenvolvi uma ansiedade muito grande, né, nesse concurso aqui do TJ. Acho que por ser em casa, isso gerou um peso em mim muito grande. E tanto que era uma ansiedade, assim, a ansiedade é normal, é inerente ao ser humano, mas quando a ansiedade passa a ser patológica, quando a ansiedade te bloqueia, aí já não é legal, aí não é saudável. E a ansiedade começou a sair do saudável para uma ansiedade que prejudica. Tanto que eu fui fazer a minha prova, a primeira fase daqui virada, né? Eu não dormi de ansiedade. E aí eu vi que eu não estava bem. Então, procurei uma ajuda, né? E comecei a tomar um ansiolítico bem leve, mas só para dar uma estabilizada na ansiedade. Então, assim, você tem que se conhecer. Se você... eu sou ansioso. Todo mundo é ansioso. A ansiedade é saudável. A ansiedade, ela te motiva. Ela faz você querer sempre estar melhor. Mas você tem que ver se aquela ansiedade é normal ou se é uma ansiedade que está te prejudicando. E aí, busca uma ajuda, busca um acompanhamento, porque isso ajuda muito. A mente ansiosa, ela não consegue acessar aquelas memórias longas, que é exatamente o que a gente precisa, né? Então, a ansiedade é um fator que você precisa estar muito atento para se conhecer, ver se você está bem, ver o emocional é tudo, gente. Na sala de confinamento, eu achei que eu fosse morrer. Eu achei que o meu coração fosse pular pela boca. Foi o momento mais tenso da minha vida. E assim, para quem acredita em algo superior, e eu acredito, eu comecei a rezar, a meditar, e isso foi me acalmando. Mas é uma situação de muita tensão, de muito estresse. Então, assim, o que eu faço para reduzir a ansiedade? O que servia muito para mim, além da medicação, né, eram os treinos. Os treinos reduzem a ansiedade. Primeiro que é o momento que você está ali praticando. E você vai ver que quando chega um momento, são tantos treinos que já sai, já flui, assim. Isso. Já flui o excelência, já flui o eventual não me recordo, não me ocorre. E isso já vai ficando algo natural. Então, é muito importante o treino. O treino dá uma sensação de leveza. A Luciana tá falando da meditação. A meditação é maravilhosa, me ajudou muito. Demais, pra mim também. Então, a questão da ansiedade, ela é muito forte numa prova oral. Ela é o que pode pesar muito na vida do candidato. É a mais importante, é a que está mais ligada à prova oral, porque o candidato, ele sai da sua zona de conforto, ele sai do anonimato, né? Que na prova objetiva e na prova subjetiva você não sabe quem... Nem você conhece o examinador, nem o examinador lhe conhece. Mas na prova oral você joga a sua cara pro jogo. Cara a cara. Então, assim, a ansiedade é completamente inerente. O que você tem que fazer é se conhecer para saber aquilo que te acalma e estudar, treinar, dar o teu melhor, que a coisa vai fluindo, a coisa vai acontecendo. Especificamente em relação ao fono, que uma pessoa perguntou, existem cursos, de fato, que não são cursos jurídicos especificamente, né, mas trabalham mais essa parte da oratória, da didática, da dicção. Eu não fiz, porque eu não precisei desse acompanhamento de fono, mas aí é mais uma vez que você tem que se conhecer. Tem gente que tem uma dificuldade, não consegue pronunciar toda a palavra, não consegue ter uma dicção boa, nem a abertura da boca é boa. Então você tem que precisa abrir a boca pro som sair, né? Então tem gente que realmente você fala assim com a boquinha fechada. Sim, você tem que ter firmeza. Poxa, ali você tem que provar quem você é, os anos que você estudou. Verdade, Tati. Viu aí?
Você tem que mostrar A o seu Maiara era a valor. professora, certo? Ela tinha dois apelidos, era amiguinha e professora. Porque a Maiara, ela assim, a gente às vezes perguntava pra ela, a gente sabia que ela estava errando, mas ela falava com uma tranquilidade, com uma leveza, que você ficava assim, vale, será que a resposta que eu coloquei aqui tá certa? Eu acho que certa é ela. É assim que você tem que se apresentar na prova, certo? Mas Você é tem que assim. passar confiança e o examinador ficar, vixe, será que sou eu que tô errado ou ela? Eu acho que sou eu. Liana, você fez curso de fono, né? Eu acho que essa parte de fono você pode é, opinar melhor do que eu, né? Que eu não fiz. Foi verdade. Na verdade, eu me atendi com fonoaudióloga, porque nós aqui do Nordeste já temos o costume de falar muito rápido. E a minha família, a família da minha mãe, fala assim, ó, rapidíssimo. Mas não, eu vou tentar melhorar isso. Inclusive, nós ainda estávamos na inscrição definitiva, não sei, ainda não estava marcada a oral, ainda estava aguardando alguma fase. Aí eu vou marcar uma fono, o plano de saúde paga, eu vou para tentar melhorar. E fui. Eu ia 2 vezes na semana para uma fonoaudióloga, e para mim não era perda de tempo. Engraçado que às vezes ela até combinava, Liane, estude algum tema que você acha que eu possa ter interesse para você me explicar. Aí eu selecionava um tema assim que tivesse um apelo maior, né, e explicar para ela. Então, para mim foi muito bom ter esse apoio da fonoaudióloga. E eu também fiz curso de oratório. Eu fiz um curso no Rio de Janeiro, que ele é bem conhecido assim de oratório. Eu passei uma semana lá com vários colegas aqui do TJCE, que normalmente o pessoal combina de ir de grupo, sabe? Para você treinar com o mesmo, com seus colegas, ter assim, alguém que pergunte conteúdo jurídico. Porque como a Maiara explicou, nesses cursos de oratória, o que você vai praticar realmente é a sua expressão, é como você vai se portar, como você vai pronunciar as palavras, você vai também treinar o seu psicológico. E indo com colegas que estão no mesmo concurso, é bom porque você fica com esse foco no jurídico também, porque é uma semana treinando de manhã, de tarde, de noite. Então, que nem a gente comentou, que no final da semana ninguém aguentava mais treinar. Mas era assim, você treinava tanto que pode me perguntar qualquer coisa. Pode me perguntar para eu responder em mandarim, que é capaz da pessoa aprender na hora e começar a falar. É isso, Flui, gente. né? O treino, assim, em exaustão, ajuda muito, ajuda muito. Você, e assim, como a Mayara falou, você manter a tranquilidade e conseguir acessar aquele conteúdo que você tem, que você adquiriu ao longo de toda a sua preparação, é muito bom, é muito importante. E assim, você vai conseguindo construir um raciocínio, vai mantendo a calma, e os treinos ajudam nisso. A fono ajuda nisso, a oratória ajuda nisso, os cursos de prova oral ajudam nisso. Então, é muito bom. Daniela perguntando. Isso, é o curso da Rogéria Guida, que é o de oratório no Rio de Janeiro. E eu fui para uma fonoaudióloga aqui em Fortaleza mesmo, mas tem fono em todos os estados. Mas assim, O também curso, é importante esclarecer, Liana, que não é obrigatório que você faça esses cursos de oratória, essa isso, fono. Não é obrigatório, você tem que muito saber o que você pessoal. precisa, né? É importante. Isso, Ai, não, eu acho que eu falo bem, eu não tenho problema de dicção, pronuncio bem as palavras. Não é um curso obrigatório que você tem que fazer. Você tem que sentir se você realmente tem necessidade de fazer esse curso mais específico para oratória, uma exato. fono. Do mesmo jeito, em relação à questão do apoio psicológico. Como a Mayara falou, que precisou, assim, realmente de um suporte psicológico para a prova, meu apoio psicológico começou um pouco antes da oral, porque eu já tinha uma ansiedade, assim, que foi só aumentando gradativamente com as fases. Então, realmente, eu tinha um acompanhamento com uma psicóloga, tomei uma medicação. Mas, gente, não peçam indicação de remédio para amigo. Não tome o que, fulaninha tá tomando isso, eu vou tomar também. Porque é tudo muito pessoal. Então, assim, O que pense. serve para amiga pode não servir para você. Você vai Exato, fazer a prova dopado e vai ser um exato. horror. Tem que ter muito cuidado. A Mayara não fez curso de oratória, é um dom natural da professora, tá? É tudo fake, gente. Tá tudo decorado aqui. Nada, é espontâneo. Ah, vai, Amara, pode continuar, que quando for na hora de falar esse tópico,
essa da nossa live são os cursos, né? Se cursos são importantes ou não. A gente sabe que a vida de concurseiro não é barata. Um colega que diz que você precisa ser juiz para fazer concurso para juiz. De fato é. Porque são muitos gastos, é tudo muito caro. Então, assim, o ideal, faça todos os cursos que você pode fazer. E o seu dinheiro puder. Não, esse concurso aqui do TJCE, para mim foi assim, para a Liana eu tenho certeza que foi, era a nossa casa, né? Então, assim, eu já vinha tentando concurso há muito tempo e reprovei em vários estados do Brasil, Liana também. Então, assim, eu tava no tudo ou nada para esse concurso. Então, eu gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. Então, assim, eu realmente fiz todos os cursos que eu pude fazer, que tinha no mercado. E os cursos ajudam muito, porque assim, os treinos são maravilhosos, né? E os cursos ajudam muito porque eles simulam aquele momento ali real, muito real. Porque muitas vezes você está diante de pessoas que você nunca viu na vida, de professores que você nunca viu na vida. Então, dá um ar de formalidade que é muito bom para você treinar. Até a roupa que a gente usava, né, nos cursos já era a roupa, assim, simulando a roupa que iria usar na prova. E também Exatamente. Tinha aquele último treino que era feito o sorteio dos pontos, a gente estudava 24 horas, dormia no sofá do hotel, dormia não, cochilava, para poder realmente simular como é que seria na nossa prova. Sim, é muito importante, mas assim, também tem que ver a questão de cada um, né? Se você puder, faça. Mas se, a Mayara, não tenho condição de fazer curso, não vou passar? Não, óbvio que não. Todo mundo tem condição de passar. Quem faz curso, quem não faz, quem é envergonhado, quem não é. Todo mundo tem condição de passar. Não tenho condição de fazer curso, intensifica nos treinos. Treina, treina, treina a exaustão. Treina de segunda a segunda. Faz o que você puder. O fato de você não conseguir fazer um curso não vai tirar a tua aprovação, de maneira alguma. Então, é ótimo, ajuda muito, mas não é imprescindível para a sua aprovação. Tem que deixar isso claro, porque, na verdade, o que faz toda a diferença realmente são os treinos e ali no teu dia a dia. O curso, ele faz um treino mais aprofundado, um treino mais formal, então ele ajuda muito. Mas e dá direcionamentos, né? Porque, assim, é passar da experiência dos professores para você, que vai estar, muitas vezes, submetendo a primeira prova. Então, assim, tem um aspecto tranquilizador também. Sim, pronto. A gente falava de efeito psicológico. Isso. Se eu não fizer treino de fulano de tal dos anzóis que apareceu no mundo nesse instante, eu não vou passar. Não era, Mayara? Era desse jeito. Então, a gente fez, assim, vários cursos. Eu fiz o curso aqui do osso, fiz curso no Rio. Gente, assim, era... E eu não me arrependo. Não me arrependo. Eu me arrependeria se, por exemplo, meus colegas tivessem feito um curso muito bom e eu não tivesse feito. Eu ia ficar, meu Deus do céu, não vou passar porque só eu que não fiz o curso tal, não sei o quê. Então, assim, podendo, faça os cursos. Vale muito a pena. Essa experiência que é compartilhada é única, certo? Porque realmente você, sendo a primeira vez que você vai fazer uma prova oral, milhões de dúvidas surgem na sua cabeça. Então, ter a experiência de outras pessoas que passaram pelo mesmo que você vai passar é muito bom. Assim, eu realmente me senti mais segura. Foi esse aspecto, assim, de uma maior segurança, uma maior confiança que fez toda a diferença. Porque, assim, no final das contas, gente, não se sinta uma fraude. Às vezes, eu tô na oral e, na verdade, sou uma fraude, porque eu não sei de nada. Não existe isso, porque se você chegou até uma prova oral de uma magistratura, alguma coisa você sabe. Muita coisa. Sorte. Você pode até ter sorte, que eu particularmente não acredito nisso, acredito em esforço, empenho e estudo. Você pode até tive uma sorte na primeira fase, chutei 10 questões, acertei as 10, ok. Mas aí você passar por uma discursiva de magistratura, uma sentença civil, uma sentença criminal, alguma coisa você sabe. Então confia nisso. Confia nisso. Isso também ajuda muito na questão da ansiedade. Poxa, eu cheguei até aqui, alguma coisa eu devo saber, né? Então, a propósito, magistratura está perguntando se a gente gravava os treinos. Não, a gente não gravava.
Nos cursos a gente gravava, mas os treinos com a gente, eu acho que a gente não gravava, né? Não gravamos. Assim, tinha alguém que queria que fosse gravado especificamente, mas assim, o treino total a gente não gravava, não. Assim, eu fazia uma cobertura fotográfica, sabe? Porque os nossos treinos eram muito legais mesmo, gente. Além da gente treinar e estudar, primeiro tinha uma mesa assim cheia de comida. A gente já come mais nessas provas, né? Por conta da ansiedade. Então, no treino de prova oral, era bolo, era coxinha, era refrigerante, era isso, aquilo, outro. Então, até para ficar um registro, uma lembrança pra gente, nós temos assim um álbum fotográfico, mas gravar era gravado mais nos cursos, nos nossos treinos, até porque o nosso feedback era ali na hora, e era muito direto, né? Não faça isso, faça aquilo. Isso aqui tá feio, isso aqui tá errado. Era uma coisa assim, ajeita a postura, ajeita a perna. Isso. E esse balançar de perna, e esse mexer no cabelo, era assim, era bem pontual e bem direto. Tá, vamos. Que horas são, hein, Liana? Senão daqui a pouco o 41, temos 19 minutos. Falta 19 minutos? Calma, vai dar certo. Vamos lá. Perfil da banca. Eu vou ser bem objetivo no perfil da banca. O perfil da banca você vai precisar estudar se for o tribunal que for elaborar a prova oral. Porque, assim, as provas de magistratura, algumas vezes a prova oral é feita pela banca que realizou o certame. Por exemplo, o SESC, por exemplo, a FCC. Nesses casos, eles não vão se apegar muito ao que o examinador produz, ao que o examinador decide, assim, não tem tanto a identidade do examinador na prova oral, certo? Quando é a própria banca que vai fazer a prova oral. Já quando são os membros do tribunal que vão fazer a prova, aí sim a gente identifica um perfil bem maior. Aí, normalmente, o que é que os grupos fazem? Eles se reúnem para poder dividir. Fulano, Ciclano e Beltrano vai fazer o compilado de decisões do desembargador tal a respeito do direito penal. Aí, outras pessoas vão fazer o resumo da tese. Outras pessoas vão fazer um resumo de livro. Isso quando os examinadores da prova oral forem também os desembargadores. Então, às vezes é necessário esse estudo da banca, às vezes é dispensável. No nosso caso, a gente até tentou dar uma filtrada assim no perfil da banca. Mas não foi necessário, né, Mayara? Você acha que teve alguma? Não, foi verdade, jurisprudência e conceito doutrinário. Se você for prestar a prova oral para um TJ São Paulo da vida, aí sim, você tem que realmente fazer uma imersão nos desembargadores ali da banca. Mas CESP, especificamente, é uma banca muito objetiva. E quem tem, geralmente ela tem um banco de questões, então assim, um estudo de banca não é tão útil, né? Então, não gasta a tua energia para isso. Foca na jurisprudência, na doutrina, na letra de lei, que é melhor. Verdade. Bom, o próximo ponto são as 24 horas. Vamos dar uma corrida, porque os últimos pontos são os mais importantes, né? Que é o dia mesmo da prova. As 24 horas, na banca da magistratura, prova da magistratura, vocês têm conhecimento que os pontos são sorteados 24 horas antes. E aí, o que fazer nessas 24 horas? Mais uma vez aqui, você tem que se conhecer. Conheça os seus limites e respeite os seus limites. Não adianta você virar à noite estudar exaustivamente as 24 horas, porque vai chegar na hora da prova e você não vai conseguir falar um A. Então, não adianta. O que eu fiz nas minhas 24 horas... Cabeça, cansada. Péssimo, né? Você não consegue fazer nada, não sai nem do lugar. O que eu fiz nas minhas 24 horas. Anteriormente, quando eu já estudava, aí faço o link com o primeiro ponto dos resumos. Eu já preparei um resumo das matérias, de cada matéria e cada matéria por tópicos. Então, esse foi o meu material de estudo de 24 horas. Doutrina e jurisprudência. E eu fiz um esquema. Aqui no TJCE eram 4 pontos possíveis sorteados. Então, eu fiz um esquema de os pontos que eu poderia tirar, as horas que eu ia me dedicar a cada assunto e como ia ser o meu dia. Eu tirei o ponto 3, que foi o ponto da constitucional, civil e administrativo. Eu tirei dessas 3 matérias aquilo que eu mais tinha dificuldade e separei 2, 3 horas
foi o meu primeiro estudo, né? Porque a mente está mais tranquila, então você tem que se dedicar àquilo que você tem mais dificuldade. Então, as minhas primeiras horas de estudo, eu estudei em torno de umas 8 horas, mais ou menos. Não lembro bem, assim. Mas as minhas primeiras horas de estudo foram aquelas matérias que eu tinha mais dificuldade em constitucional, civil e administrativo. Aí nas minhas outras, aí eu fazia tipo um organogramazinho. Primeiras horas, aos pontos mais difíceis. As outras horas, dividi o meu dia em 3. Outras horas, aquilo que eu sei mais ou menos. E a minha hora final do meu dia foi aquele estudo mais leve. Súmula e jurisprudência. Foi assim que eu dividi. Eu fiz a prova... Juros em teses também, a gente estudou bastante. Sim, sim, porque é aquela jurisprudência consolidada, aqueles recursos repetitivos do STJ que também caem muito. Então, foi isso que eu fiz nas minhas 24 horas. E aí, dormi cedo, porque não adianta você ir para a prova cansado. Já é um momento de muito estresse, de muita tensão. Então, você precisa estar bem psicologicamente. Muito mais que virar à noite, poxa, você já estudou. É só uma revisão daquilo do teu ponto. Então, assim, não é para você aprender mais nada. Tem que saber, né? Assim, não é mais hora de aprender. O que aprendeu, aprendeu. O que não aprendeu, deixa. E aí, e vai para a prova mais tranquilo, né? Nada de virar à noite, tomar Ritalina estudando. Não, pelo amor de Deus. Não é dia de Ritalina. Deixa pra tomar Ritalina no outro dia. E Ritalina só com receita médica, gente. Sim. Muito cuidado com essas coisas. Não é dia de Ritalina. É dia de você ver, só dar uma pincelada geral, dormir bem, se alimentar, ir para a prova e brilhar. Isso, se alimentar assim também de forma bem leve. Eu queria só acrescentar algumas coisas, porque eu e a Mayara, nós estudamos muito juntas nessa prova oral. Então, as minhas 24 horas são bem parecidas com ela. Só queria pontuar duas coisas. Primeiro, nos nossos pontos, tinha uma disciplina em comum, que era direito constitucional. Direito constitucional estava em todos os grupos. Então, o que é que a gente fez? A gente estudou direito constitucional antes das 24 horas. Você lembra, Mayara? Que quando foi nas 24 horas, a gente estudou só as outras duas disciplinas. Então, quem está na Bahia e quem está no Pará, que é Banca CESP, também pode fazer isso. Constitucional vai estar na sua prova. Os pontos da Bahia são os mesmos. Exato. No Pará também. Então, gente, façam isso. Estudem constitucional antes, porque vai estar na sua prova, né? Tá em todos os grupos. E as outras duas disciplinas você deixa para estudar nas 24 horas. E assim, reforçando muito o que a Mayara falou a respeito de descansar, a respeito de você respeitar o seu corpo. Nas minhas 24 horas, eu tava tentando ver, assim, o máximo possível, certo? Todo mundo tenta, mas você não vai conseguir esgotar. E o meu marido, ele passou a noite toda. Vamos dormir, já tá tarde, vamos dormir, que a minha prova era de manhã. Aí eu naquela, calma. Eis que um ponto de administrativo, né, de improbidade, tinha sido feita uma questão em um dos nossos últimos treinos. Aí eu até perguntei pro Lucas, nosso colega, Lucas, aquela tua pergunta de administrativo, como é que era? Aí ele pegou e me explicou. Eu abri lá no nosso banco de questões. Beleza. Ok, certo, fiz as anotações. Quando foi no dia da minha arguição, a minha pergunta de administrativo era exatamente, uma das perguntas, na verdade, exatamente o que eu tinha estudado e o que havia caído no nosso treino, né? Mas, gente, eu acho que eu tava com a cabeça tão cansada que, digamos que a pergunta, a resposta era preto. A minha resposta foi branco. Mas foi com convicção. Eu vi, eu estudei isso ontem, meu Deus, que coisa boa, não sei o quê. Branco. Aí a mulher, eu acho que ela pensou assim, essa menina tá com tanta segurança que é branco, que eu não vou nem perguntar se ela tem certeza. Mas eu acho que assim, a minha cabeça estava tão cansada que eu simplesmente... Trocou. Eu troquei simplesmente, sabe? E eu acho que isso deve muito a isso, de eu ter esticado muito, sabe? Assim, o horário de dormir, de descansar. E aquilo que... Gente, sem mentira. O meu computador, eu baixei a tampa. E quando eu cheguei em casa, virei a tampa, estava aberto nessa pergunta. Nessa pergunta que eu fiz a resposta errada. Ao invés de dizer A, eu disse Z, sabe? Enfim, mas é isso. Só para reforçar que realmente se respeitem, descansem e estudem o que der. Porque não dá para estudar tudo. Uma vez, não sei se a Mayara lembra, que num curso um professor falou. A gente perguntando, né? E aí, as 24 horas? Sinceramente, vocês vieram tomar uma cervejinha. Você lembra?
Eu não tenho Leio coragem. demais. Eu é que não tenho psicológico para isso, né? Ansiosa do Também jeito que não. eu sou, jamais. Isso. E também porque às vezes a gente tem um funcionamento assim, eu vou ficar tranquila se eu conseguir dar o meu melhor, se eu conseguir fazer o possível. Se eu chegar na prova, consegui cumprir aquilo que eu havia planejado. Aí você já chega mais tranquila. Eu acho que nós duas chegamos na prova, nós duas e vários dos nossos colegas. Chegamos com essa tranquilidade maior, com essa leveza, porque a gente tinha percorrido um longo caminho e tentado dar o nosso melhor. Então nós chegamos assim, missão cumprida. Liana, temos quanto tempo? 9 minutos. Bora. Tá. Vamos dar um pulo aqui, uma acelerada. Dia da prova oral. Como responder. O que falar. E, principalmente, o que fazer quando não souber. Porque isso vai acontecer. Não existe dessa de vou responder as 3 perguntas da CESP. Alguma repergunta, eventualmente, em algum momento você vai se enrolar. História de diretriz. Pronto, já pegando um gancho aqui. A prova oral, você tem que se colocar um pouquinho no lugar do examinador. O examinador está cansado. O examinador está ali ouvindo o dia inteiro. Então, não vá querer doutrinar para o seu examinador e nem vá querer com muitas firulas, com muito blá, 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 uma introdução, um primórdio do instituto. Gente, a sua primeira frase tem que ser a resposta. Depois você desenvolve o seu tema, depois você fundamenta, depois você traz um princípio, você traz uma coisa, se tiver tempo, né? Óbvio. Mas a sua primeira frase, quando você abrir a boca, excelência, sobre isso, a resposta é afirmativa, a resposta é negativa, por isso e aquilo. Você precisa responder. A primeira frase é a sua resposta, para não correr o risco do examinador te interromper. Porque se o examinador te interrompe, isso gera em você uma ansiedade, isso já te desestrutura. Então, evite isso. Acontece. Se o candidato começa logo respondendo divagando, fugindo do tema, candidato, não foi perguntado. Reler a pergunta. Você não entendeu o que foi perguntado. Então, leia uma pergunta, responda de forma direta. Principalmente se já souber a resposta. A Mayara dizer o que é que faz quando não sabe a resposta. Quando não souber. Aí você faz o inverso, né? Quando você sabe, você já responde e fundamenta. Quando você não sabe, aí você vai para um princípio, vai para a Constituição. Gente, a Constituição ela fundamenta tudo. Você vai achar alguma coisa na Constituição. Busca um fundamento na Constituição, busca uma característica. Vai por fora, assim, pro bem genérico. Vai por fora. E aí depois você vai tentando se aproximar. Ficar calado jamais. Lembrem-se, eu até anotei aqui. A prova oral são 5 pontos que são avaliados: conhecimento jurídico, adequação de linguagem, articulação de raciocínio, capacidade de argumentação e uso vernáculo do português. São 5 coisas. Se você ficar calado, eles não vão te avaliar nada. Então, assim, fale alguma coisa. Fale qualquer coisa. Fale qualquer coisa. Até os examinadores, eu acho que no teu dia também fizeram isso. Eles iam nas nossas salas e falavam, gente, mantenham a tranquilidade, falem, respondam, que vocês vão lembrar da resposta. E normalmente isso, se você não lembra de imediato, vá tratando, vá margeando aquele tema, que a sua memória, vai chegar àquele assunto. Normalmente a gente sabe. Então, assim, pode riscar do seu vocabulário, não sei, esse ponto não me ocorre. O que é que você vai riscar? A gente falava, e tinha até um colega nosso que ele tinha mania de querer falar que não sabia, que o ponto não ocorre. Olha, você vai falar qualquer coisa, vai pedir ajuda e no final das contas você chuta. Mas você não fala que não sabe. A questão da diretriz, eu já tenho um pensamento diferente. Eu não recomendo que você peça diretriz. A menos que você não saiba para onde vai. As últimas opções. Eu ainda prefiro dizer, excelência, eu me fez uma pergunta, não soube, eu fui puxar fundamento, falei qualquer coisa relacionada ao tema, mas ainda assim o examinador insistiu, candidata, mas nesse ponto, e eu não sei, eu respondo, excelência, especificamente sobre esse ponto, não me ocorre.
eu não recomendo a diretriz porque dificilmente o examinador vai te dar uma diretriz em uma prova de magistratura. Eu, examinadora, não daria. Então, assim, vai dizer, candidata, a diretriz é a questão. Para que você E levar aconteceu essa cara? isso na nossa prova. Exatamente. O examinador falou. 4 minutos. Para que você levar isso na cara? Né? Para que se desestruturar dessa forma? Então, tenta ir por um princípio, alguma coisa. Se o examinador insistir, excelência, especificamente sobre esse ponto, eu não me recordo. E ponto. É o que me ocorre no momento. Você faz um fechamento assim, cara de firmeza. Você fala a respeito daquele tema, tudo que você lembrar. Aí o examinador, sim, não sei o quê. Excelência, é o que me ocorre no momento. Aí ele... Especificamente sobre esse ponto, é o que me ocorre. Ponto. E cara de firmeza. Gente, o examinador quer ver um juiz, quer ver uma juíza ali na frente dele. Imagina um juiz que está numa audiência, a parte faz uma pergunta e ele, não sei, não me ocorre. Se desespera, baixa a cabeça. Exatamente. Então, ele quer ver exatamente como você se porta diante de uma situação que você não sabe. Você precisa manter a firmeza, mesmo quando você não saiba e mesmo quando você não tiver nem noção do que você está falando. Mantenha a firmeza, mantenha a serenidade, fala com assertividade, fala com firmeza na voz. Nada de seria não, Exatamente. Existe nada assim. De né, tipo, esses vícios de linguagem. Então, talvez, nada disso. E assim, nesse ponto que a Mayara tá falando também, é muito importante assim, a gente distinguir que o fato de você ser firme, ser confiante, não quer dizer que você não vai estar sendo humilde. Gente, nós temos que lembrar que nós, candidatos aqui, examinadores ali. Então, nós temos que ter o quê? Uma postura de respeito com os examinadores. Mas isso não quer dizer que você não vai chegar lá, abrir seu peito, ajeitar o seu terno e responder. Responder, assim, com firmeza, com segurança. Porque é isso que eles querem. O que a Mayara falou eles querem ver um juiz, querem ver uma juíza. Os examinadores entravam na sala e falavam isso. Gente, tenham calma. Demonstrem segurança, demonstrem tranquilidade, demonstrem conhecimento, porque nós queremos reconhecer juízes. E é isso. Vocês devem chegar lá com posturas de magistrados. Mas magistrados humildes, assim. Então, não vão com soberba, não vão querendo... Não. Quando o examinador fizer uma interrupção, você para e escuta. Cala, não atravessa a fala do examinador. Pelo amor de Deus, o examinador fez menção que vai abrir a boca, você já se cala. Não atravessa a voz dele. Isso. 2 minutos, a Mayara. Assertividade e objetividade. A roupa, gente, pelo amor de Deus, não é dia de botar a blusa pink, não é dia de botar a blusa de oncinha, não é dia de colocar a gravata psicodélica. Roupas neutras. Discretas. Brinco pequeno, nada de colar, nada maquiagem discreta das maquiagem, meninas. unhas curtas, essa cor jamais. Unhas curtas e cores neutras. Nada pode chamar mais atenção na prova oral do que você falando. Exato. Exatamente. Assim, a gente escutou em vários cursos. Você prefere ser reconhecida como uma candidata ou candidato que se destacou, que respondeu tudo certo, que foi muito bem,